Olá, estudante da primeira série. Nessa aula nós vamos falar sobre função logarítmica. Então, acompanhe aqui comigo. Quais são os objetivos da nossa aula? Reconhecer a representação algébrica e gráfica de uma função logarítmica e também resolver situações problema envolvendo a função logarítmica. Você sabia que as funções exponencial e logarítmica são inversas? Acredito que sim. Mas sabe representá-las em um mesmo gráfico? E quando a gente faz isso, que conclusões podemos tirar? Então é isso que nós vamos ver agora, pessoal. Nós vamos construir a função exponencial e também a logarítmica no mesmo gráfico e a partir daí tirar algumas conclusões. Sabemos que duas funções inversas, elas são simétricas em relação à reta y igual a x. Mas aí, quem é a reta y igual a x? É a reta chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, do quadrante 1 e do quadrante 3. Então vamos acompanhar aqui comigo alguns exemplos. f de x igual a elevado na x e g de x igual a log de x na base a. Então nós vamos ver a construção gráfica delas. Notem, pessoal, que f de x é uma função exponencial, né? A minha incógnita está no expoente. Já sabemos como é a construção dessa função. Eu sei que a minha base é maior do que 1, então, tanto para a função exponencial quanto para a logarítmica, a função é crescente. A curva que representa a exponencial é essa daqui. Notem que ela corta o eixo do y no ponto 0 e 1. A função logarítmica, ó, log de x na base 2. É a inversa da exponencial 2 elevado na x. Se a gente trocar o y por x e o x por y e isolar y, nós vamos sair dessa logarítmica e cair nessa exponencial. Por isso elas são inversas, né? A curva que representa o gráfico dessa função logarítmica é esse daqui, crescente. Por quê? Porque meu a é maior do que 1. Sempre corta aqui o eixo do x no ponto 1 e 0. Essa curva nunca encosta no eixo do y, ok? Aqui, esqueci de falar nisso, ó. A curva exponencial nunca encosta o eixo do x. E se eu olhar para as duas pensando nessa reta que é y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, eu consigo notar a simetria das duas. Elas são idênticas, né, em relação a essa bissetriz. E os pontos, eu posso falar que eles são equidistantes, né? A mesma distância que esse ponto aqui está dessa reta, esse daqui também está, né? Então, conseguimos observar a simetria claramente. Quando a minha base está entre 0 e 1, tanto para a função exponencial quanto para a logarítmica, o gráfico, a nossa curva é decrescente. Então, essa curva aqui está representando a exponencial. f de x igual a 1 meio elevado na x. Essa curva corta o eixo do y no ponto 0 e 1, né? Ela é decrescente, nunca vai encostar no eixo do x. Agora vamos olhar para a exponencial. Perdão, pessoal, para a logarítmica, olha só. A minha curva também é decrescente, né? Ela passa cortando aqui o eixo do x no ponto 1 e 0. Novamente falando, pessoal, ela nunca vai encostar no eixo do y. Então elas são totalmente o inverso, mas se eu analisá-las olhando a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, eu consigo perceber que eu tenho a mesma imagem de um lado e do outro, né? A simetria entre as duas, os pontos equidistantes em relação a essa reta. Observação. Veja no gráfico aqui, quando o meu a é maior do que 1, a minha curva exponencial, ela cresce rapidamente, enquanto que a minha curva logarítmica, ela cresce lentamente, certo? E agora vamos fazer um exercício. Então, construa no caderno, no mesmo plano, no mesmo sistema de eixo cartesianos, o gráfico de f de x igual a 3 elevado na x, exponencial, g de x igual a log de x na base 3.
né? A logarítmica. Então, vocês vão colocar pontos, né? Jogar alguns valores para x, lembrando que aqui na exponencial pode ser positivo e negativo, mas na logarítmica tem que ser apenas positivo. Coloquem alguns valores que estejam entre 0 e 1, por exemplo, 1 sobre 3, 1 sobre 9. Aí substitui no lugar do x e encontra o nosso y e coloca no plano cartesiano. Já já a gente volta com a correção. E aí, pessoal, fizeram? Acompanhem comigo aqui a correção. Então, a dica era jogar alguns valores para x, né? Então, na exponencial poderiam ser valores positivos e também os negativos, já que o domínio da função exponencial são todos os reais. Aí substituía na função, vou fazer alguns exemplos aqui para vocês, ó. Se o meu x fosse menos 2, ficaria aqui, ó. 3 elevado na menos 2 é igual a quanto? 1 sobre 9. Vamos fazer esse daqui, ó. 3 elevado ao quadrado dá quanto? 9. Completaria usando o mesmo raciocínio todos os valores. E aí vamos para a logarítmica, ó. Então, novamente, aqui vou jogar alguns valores para x só positivo, mas alguns que estejam, pessoal, entre 0 e 1, né? Então, 1 sobre 9, 1 sobre 3, 1, 3 e 9. Vamos substituir alguns para vocês verem a ideia aqui, pessoal. Se o meu x for 1 sobre 3, então aqui no lugar do x eu coloco 1 sobre 3. Então eu vou fazer 3 elevado na quanto que resultaria em 1 sobre 3? É 3 elevado na... Eu peguei esse, né? Menos 1. Vamos pensar aqui, ó.
substituindo no lugar do x o 3. Então, ficamos aqui com 3. 3 elevado a qual expoente que resulta no próprio 3? É 3 elevado ao expoente 1. Feito isso, completada a nossa tabela, colocamos os valores aqui no gráfico, né? E conseguimos perceber que elas são simétricas em relação à nossa reta y igual a x. Então, tranquilo, faz a tabela, joga os valores aqui no gráfico e tem a representação. Praticando 2. A altura f de x de certa espécie de eucalipto, em função da sua idade x em anos, representada a seguir, pode ser descrita por f de x igual a c mais log de x na base a, com o c maior do que zero. O valor de a é maior do que 1 ou está entre 0 e 1? Por quê? Então, pessoal, pensem um pouquinho. Olhem para a figura. Já sabemos que nós queremos pensar em função logarítmica, né? Porque ele deu aqui o log, a função está representada por log. Então, vocês só têm que pensar se a função é crescente, decrescente, quando que ela é crescente, quando ela é decrescente. Então, faço no caderno, já já a gente volta. E aí, pessoal, resolveram? Acompanhe a correção aqui comigo. Então, esse exercício era bem tranquilo, né? Nós temos a função logarítmica, então só preciso determinar se essa representação, essa imagem, está representando uma função crescente ou decrescente. Olha, é bem óbvio, pessoal, olha só. Crescente, quando vai passando os anos, a altura da nossa árvore vai aumentando, né? Então, uma função crescente.
Então, quando que a função logarítmica ela é crescente? Quando o meu A é maior do que 1, certo? Então, resolvido. Era muito fácil, né? Vamos para mais um exercício, pessoal. A figura abaixo representa o gráfico de uma função logarítmica. Já posso observar, né, pessoal? Só olhando para o gráfico, que é uma função logarítmica crescente, ou seja, o meu A é maior do que 1. Letra A. Determine a lei da função. Qual que é a lei que representa uma função logarítmica? Pense nisso. Já vou adiantar, pessoal, que obviamente que vocês estão procurando descobrir qual é a minha base A, certo? Então pensem nisso. E aí, letra B, calcular a área do retângulo em destaque. É esse daqui que está em amarelo, ok? Então pensem um pouquinho, façam no caderno e já já a gente volta com a correção. E aí, pessoal, resolveram? Então vamos acompanhar a correção aqui comigo. Então, primeiro, sabemos que esse gráfico está representando uma função logarítmica e queremos determinar a lei da função. Então eu precisava lembrar qual é a lei de formação de uma função logarítmica. F de x igual a log de x na base A. Está aqui, né? Essa é a lei que define uma função logarítmica. Já sei que o meu A, né, nesse caso, vai ser maior do que 1. Por quê? Porque a função é crescente. Mas nós precisamos descobrir quem é o valor de A. Como assim, professor? Como que eu vou fazer isso se eu não tenho nenhuma informação? Nós temos sim, o gráfico nos diz muita coisa. Ele diz o seguinte, que quando o meu x, que nesse caso é o nosso logaritmando, quando ele for 5, o meu valor do logaritmo é quanto? É 1.
E é essa informação que eu vou usar para descobrir quem é o nosso a nossa base. Então, substituindo, pessoal, nós sabemos que quando o meu logaritmando for 5, o valor do logaritmo é 1. Então, substituir, ó, valor do logaritmo 1 quando o meu logaritmando for 5. Agora, vamos trabalhar a base. A elevado na 1 resulta em 5. Então, ó, A elevado na 1 resulta no logaritmando, que nesse caso é 5. A elevado na 1, que resulta em 5, quanto tem que ser o A, pessoal? Qual número que se eu elevar o expoente 1 vai resultar em 5? O próprio 5, né? 5 elevado na 1 é igual a 5. Então, cheguei à conclusão que o meu A é 5. Descobrimos a base. Tá tudo ok? Sim, tá tudo ok. Por quê? Porque a nossa base tem que ser maior do que 1, representando uma função crescente. Letra B. Calcular a área do retângulo destacado. Então, aqui nós temos o retângulo. A área do retângulo, a fórmula para encontrar a área é base vezes altura. A base, pessoal, tá bem clara aqui, ó. A base desse retângulo é esse intervalo aqui, ó, né? Então, quantas unidades? 2 unidades, ou apenas pensar, 5 menos 3 é 2. Então, a minha base é 2. E a altura? A altura, ela está sendo pensada em relação aqui ao valor do logaritmo, concordam? Então, olha só. Eu preciso calcular o logaritmo de 5 e dele descontar o logaritmo de 3, né? Então, é essa parte aqui, ó. Se fosse toda essa parte, seria o logaritmo de 5 menos o log de 1. Então, só para vocês pensarem. Então, nesse caso, para determinar a altura, nós vamos fazer logaritmo de 5 menos o logaritmo de 3, que são os dois pontos aqui que determinam a altura desse retângulo. Vou fazendo aqui, pessoal. A altura do retângulo mede, né? Log de 5 na base 5 menos o log de 3 na base 5. Foi o que eu acabei de falar para vocês aqui. Eu já sei qual é o valor de log de 5 na base 5. Mesma base, mesmo logaritmando. O resultado é o expoente. O expoente, nesse caso, é o 1. Então, ficou 1 menos log de 5 na base 3. Então, já conhecemos a base e já conhecemos a altura. Então, vamos calcular a área, né? Então, a área, eu já falei para vocês, é o valor da base que multiplica a altura desse retângulo aqui. Então, é base vezes a altura. A minha base é 2 e a minha altura é 1 menos log de 3 na base 5, certo? 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes o log de 3 na base 5. Feito os cálculos, pessoal, essa primeira informação aqui, ó, log de 3 na base 5, o exercício dava o valor para a gente lá no início, que é 0,68. Então, eu vou fazer 2 menos o 2 que multiplica 0,68. Realizados os cálculos, o valor da área é 0,64. Então, a área do retângulo é aproximadamente 0,64 unidade de área. Então, nessa aula, pessoal, nós falamos sobre as funções inversas. O que nós sabemos das funções inversas? Que elas são simétricas em relação à reta y igual a x. Quem é a reta y igual a x? A reta y igual a x é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, sempre vamos observar a simetria entre duas funções inversas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!